Olá, me chamo Rafaela e sou a dupla do Lucas Benedito nesse trabalho de matemática. E nele iremos apresentar duas aplicações, uma sendo sobre a elipse e a outra sendo sobre a parábola. Irei começar então esse vídeo explicando sobre a aplicação de elipse, que se trata de uma aplicação acústica em uma sala em forma de elipsoide. Então, para começar esse vídeo, nós precisamos de dois conceitos importantes para entender essa aplicação. A primeira delas sendo a elipse, que nada mais é que uma figura geométrica obtida pela intersecção entre um plano e um cone, e que possui dois pontos importantes, que são chamados de focos. A elipse ela pode ser dada pela seguinte equação: x ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado, resultando em 1, sendo a e b constantes e x e y os eixos do plano. E o segundo fator importante que a gente precisa saber é a definição de elipsoide, que nada mais é do que um sólido que se obtém rodando uma elipse em torno do seu eixo, ou seja, ele se obtém rodando em torno da reta definida pelos dois focos. Então, vocês podem perceber que nessa imagem, os dois focos são dados pela linha em verde, pela reta em verde. Então, aqui tem o foco 1 e aqui tem o foco 2. E essa primeira imagem é uma elipse e a segunda imagem é uma elipsoide, ou seja, o sólido que se obtém através da elipse. Bom, então a aplicação que eu trago é uma aplicação acústica que ocorre em salas em forma de elipsoide. Então, a sala ela tem um formato de elipse e essa aplicação ela consiste em duas pessoas, eu vou usar formas geométricas porque fica mais fácil, a pessoa A e a pessoa B, mudar a cor. Então, temos duas pessoas nessa aplicação, a pessoa A e a pessoa B. E o que acontece? Essas pessoas, elas estão localizadas no foco da elipsoide. E uma delas começa a falar. A pessoa A começa a falar. E o que acontece? Mesmo que a pessoa B esteja do outro lado da sala, que a sala seja grande, ou que haja até mesmo ruídos dentro deste local, sei lá, algum ar-condicionado ligado, alguma pessoa arrastando uma cadeira, ou algum barulho específico que seja até mesmo de fora, o que acontece? Essa pessoa, A, qualquer coisa que ela diga, tá? Até a pessoa B, independente dos fatores. Independente se a sala for grande demais, se tiver os ruídos, o que acontece? Essa pessoa ela vai emitir um som e essa pessoa A, que está em um, ela emite qualquer som, esse som vai chegar até a pessoa B, porque essa pessoa B também está em outro foco da sala. E o que acontece? É como se os sons que ela realizasse fossem se tornassem ecos. Então, ela fala em um canto específico da sala e a outra pessoa vai ouvir, pode responder e ela vai ouvir de volta. Então, essa uma aplicação da elipse, que consiste em duas pessoas se colocando nos focos da sala e uma delas falar. E mesmo que tenha X fatores, como o tamanho da sala, os ruídos, a fala baixa, a pessoa B sempre ouvirá a pessoa A, assim como a pessoa A sempre ouvirá a pessoa B. Então, é essa uma das aplicações de elipse, e o Lucas vai trazer em seguida uma aplicação de parábola. Bom, vamos dar início à segunda parte da atividade,
Nela eu irei falar sobre exemplos e definição de parábola. A definição de parábola é até simples, pois a figura geométrica ela é uma figura geométrica formada por um conjunto de pontos, cuja distância até um ponto é igual à distância de uma reta. Esse ponto ele pode ser chamado do foco da parábola e não pode ser um dos pontos da. Um exemplo dela e aplicação são faróis de veículos. Os refletores parabólicos dos faróis e lanternas permitem que a luz da lâmpada, localizada no foco, se propague em raios paralelos ao eixo da parábola, formando um facho. As lentes parabólicas, posicionadas na parte de trás dos faróis dos veículos, permitem que a luz gerada pelos mesmos seja direcionadas para um ponto específico, o foco da parábola, que normalmente é apontado para o solo, evitando dessa forma que a luz do carro ofusque a visão do motorista que vem em direção oposta. Exemplos pode ser essa daqui é a imagem, esta imagem, na qual esta fica o farol do veículo, aqui é onde se pega o foco. Se eu reparar no carro, aqui é tipo uma área cromada, na qual reflete a luz. E aqui é a seção do farol com a superfície espelhada. Também posso dizer uma curiosidade. Abre aspas. O cometa Halley segue uma órbita elíptica, tendo o Sol como um dos seus focos. Então, o cometa Halley também pega a parábola como um tipo, também é um tipo de parábola. E também um outro tipo de parábola abre aspas, a Terra descreve uma trajetória elíptica em torno do Sol, que é um dos focos dessa trajetória. A Lua em torno da Terra e as demais satélites em relação aos seus respectivos planetas também apresentam esse comportamento. Então, a Terra, assim como o cometa, usam uma parábola e também usam uma certa trajetória elíptica. Então, bom, nessa parte esse trabalho é mais simples. Então, é isso. Obrigado.